Agora, quando nós estamos considerando os aspectos diferentes desse período da época da igreja, chamado Tiatira, nós precisamos ver um pouco as perversões doutrinárias que surgiram nessa nova igreja católica. Então, aqui na página 22 da apostila, o último parágrafo, diz: as perversões doutrinárias da igreja católica começaram antes do período de Tiatira e não pararam após esse período. Abaixo é uma linha de tempo das perversões. Então, nós precisamos entender que muita seita, e especialmente a igreja católica, porque tem tantos anos, tem um jeito de se conformar com o que dá para ela viver e fazer o que ela quer fazer. Então, ao longo dos anos, a igreja católica inventava várias novas doutrinas e às vezes quando dava um debate, a igreja precisava criar outras doutrinas para poder lidar com as primeiras doutrinas, e a coisa foi desenvolvendo. Por causa disso, você pode comparar a igreja católica no seu início com a igreja católica de hoje, e você vai dizer, são duas igrejas diferentes. E é verdade, porque ela não tinha tudo que ela tem hoje ao longo, por causa do grande período de desenvolvimento desses rituais, doutrinas, ensinos, seja o que for. Mas o Império Romano ajudava a igreja católica, dava dinheiro e riquezas, honrava os bispos e acabou influenciando a organização para que os bispos tivessem mais autoridade no reino. Então, tinha gente não cristão que, vendo essas oportunidades, vamos dizer, a oportunidade financeira, o luxo de ser bispo ou estar na igreja, e muita pessoa pagã falou, eu sou crente, eu creio em Jesus. Então entrou na igreja por causa disso. Eu me lembro de uma vez eu e a minha esposa queríamos comprar um carro, e o cara percebeu pelo nosso jeito que éramos da igreja, e ele começou a falar como o dono do lugar que vendia carros, ele era crente isso, crente aquilo, e eu falei, rapaz, para com isso. O fato que o dono desse lugar é crente desse jeito, eu não quero comprar aqui. Não usa a minha fé para me manipular. Mas as pessoas usam. Às vezes as pessoas falam, eu sou crente, para você ter a ideia que a pessoa é honesta, sincera, vai te dar um bom desconto, esse tipo de coisa. E, pessoas falam desse jeito, fazem esse tipo de coisa. Não é muito legal. Mas infelizmente pessoas usam a igreja assim também, e isso aconteceu muito durante esse período. Então essas pessoas que observavam uma certa vantagem, decidiram entrar na igreja, e Roma estava feliz, Constantino e os outros imperadores, eles estavam felizes porque eles pensavam, olha que legal, não há mais divisão, todo mundo é cristão agora, tem união, todo mundo falando a mesma coisa, falando do mesmo Salvador, Jesus, amém, aleluia, perfeito. E ficou uma maravilha para o império, só que não ficou uma maravilha para a santidade, para a pureza da doutrina, etc. Daí, quando esse povo entrou, introduziu muitas ideias pagãs, coisas que não tinham nada a ver com a Bíblia, com os ensinos de Jesus, com o Evangelho, com a salvação. E daí, para poder lidar com isso, certos líderes que não eram nem crentes, muitas vezes começaram a introduzir ideias. Vamos usar isso, vamos pegar isso, vamos incluir isso. E a igreja foi se desenvolvendo. Antes desse período que nós estamos estudando agora, isso já começou. Lembra, Constantino legalizou o cristianismo no ano, alguém que pode me falar? 300 e...
300, fala comigo. 313, mais uma vez. 313, isso mesmo, precisamos lembrar dessa. Ele legalizou o cristianismo em 313. E logo depois já estava dando coisas para as pessoas. Então aqui, 320, já estão usando velas nos cultos. Alguém já percebeu como a igreja católica usa velas? Usa. Isso desde o ano 320. Né? Mas antes disso não fazia parte da igreja. E com certeza não está na Bíblia. Por que crente precisa de vela? Para iluminar a casa, beleza. Para poder enxergar as coisas à noite, né? Mais espiritualidade, algo assim. Eu li o que a igreja católica fala sobre velas hoje. Eu estava lendo a página deles, eles falam que representa a luz de Cristo e isso. Tudo espiritual, tudo uma maravilha, né? Só que não está na Bíblia, não está. E, na verdade, cria um ambiente meio místico. Tem as velas assim. Né? Esse tipo de coisa. Hoje muitas igrejas não usam vela, mas usam música, e você entra na igreja e tem caixa de som de 20 metros e você já está no espírito, sabe? Deus está fazendo algo. E o pastor ele chega no púlpito, aleluia, Deus vai fazer algo na sua vida hoje, e você já está sentindo algo, né? E daí se a coisa fica meio fraca, o cara começa a falar algo diferente. E daí todo mundo é espiritual, todo mundo mudou. E eu já vi isso, eu já estava no culto. Eu me lembro, eu estava no culto, o cara estava pregando em português. E quando ele pausou para beber água da garrafa, ele estava abrindo, ele estava assim, a Bíblia diz o seguinte, blá blá blá, e abrindo assim, bebendo água. Então cada vez que ele precisou pausar, ele usou uma outra língua para beber água e voltar a falar português depois. Eu sei que eu estou causando uma risada aqui, mas irmãos, existe essa realidade. Pessoas usam coisas para manipular e criar um espírito religioso, e não é nada. Não é nada. Absolutamente nada. A Bíblia diz que nós adoramos a Deus em espírito e em verdade. Espírito quer dizer que é algo invisível. Eu posso pregar a palavra de Deus de uma forma calma, mas com emoção, até sem emoção, se Deus quiser. E a palavra penetra o coração e a pessoa recebe Jesus e é transformada e ninguém viu nada. Nada. Invisível. É isso que Jesus enfatizava em João 3, quando ele falou, o vento vai para lá, ninguém sabe de onde vai, para onde vai, ou de onde veio, para onde vai. Assim é quem é nascido do Espírito. Mas a Igreja Católica começou a introduzir coisas também, como por exemplo a vela. 375, culto dos santos, pessoas adorando santos, etc. 394, a instituição da missa, que é a ideia de ficar sacrificando Jesus. 431, culto à Virgem Maria. Agora vamos adorar a mãe de Deus, né? Porque eles falavam Theotokos, mãe de Deus. Então ela tem que ser especial. Pessoas já queriam venerar ela e exaltar ela, agora eles estão adorando ela. Daí chegamos nesse período, 503, doutrina do purgatório. Então Jesus, crucificado mais ou menos no ano 30 por ali, tem debate sobre exatamente o dia, e daí no ano 503 chega esse ensino do purgatório. Não tinha, por basicamente 470 anos por aí. Nem existia. E o que é purgatório? É a ideia, na Igreja Católica, que você nunca vai poder lidar com todos os seus pecados aqui agora, você pode fazer algumas coisas, mas ainda Deus vai ter que purgar ou lavar você, lavar os pecados da sua vida. Então você vai para esse lugar de castigo, de sofrimento. Não é o inferno, mas é tipo entre aqui e lá.
e lá você passa um período para poder ser purificado, e daí você vai para a glória. Então eles inventaram essa ideia, porque a Igreja Católica mudou a ideia. A salvação não é pela graça por meio da fé, é pelas obras. Então você vai ter que fazer muita coisa para poder ser salvo, etc. 528, extrema unção. 606, Bonifácio III se declara bispo universal, ou seja, o Papa. Então agora ele diz, ele é o bispo dos bispos. 709, obrigatoriedade de se beijar os pés do bispo universal. Sabe, irmãos, uma coisa incrível, ele tem essa ideia de precisar beijar o Papa. Alguém já viu isso? E há um grande pastor que já faleceu, o pastor Batista. Eu tenho 1 ou 2 dos livros dele, livros maravilhosos. Eu não sei explicar, mas quando ele foi para alguma coisa, o Papa estava lá, e eu não sei como ele foi influenciado, não sei se foi demônio, eu não sei, mas ele beijou o anel do Papa. Não sei explicar isso. Criswell é o sobrenome dele. Coisa estranha. Esse mesmo Criswell, ele pregou para um grupo de pastores batistas da Convenção do Sul nos Estados Unidos e disse para eles: vocês estão pregando tanta falsidade hoje em dia, a maior parte de vocês vão fritar, ele falou, fritar no inferno. Ele pregou isso para outros pastores. E esse mesmo pastor que pregou tão forte contra, porque as batistas lá nos Estados Unidos passaram por um período de muito problema nos Estados Unidos. É a maior denominação nos Estados Unidos, mas muito liberalismo, muita coisa. E esse mesmo homem, ele, não sei porquê, pastor Sexton, que meu pastor, ele gosta muito dos livros dele, mas ele falou que ele ficou chocado quando ele ficou sabendo que esse Criswell beijou o anel do Papa. Não sei explicar também, mas... 754, doutrina do poder temporal da igreja. 783, adoração das imagens e relíquias. Não é interessante isso? Pessoas vendendo pedaços da cruz de Jesus, dizendo, você pode adorar isso, você vai receber algo especial, algo espiritual. Alguém me disse, se você pudesse pegar todos os pedaços da cruz de Jesus que as pessoas estão vendendo, você poderia construir novamente a Arca de Noé. Ou seja, todos esses pedaços não vêm da cruz de Jesus, mas tem dinheiro nisso. 850, uso da água benta, né? Água santa, água que é espiritual, veio da Igreja Católica. 890, lembra essas datas? Séculos e séculos depois da Bíblia ser escrita, essas coisas foram inventadas, incluídas na doutrina da igreja. Culto a São José, protodulia. E essa ideia que José, sendo não o pai de verdade de Jesus, mas ele estava lá, muito santo, precisamos cultuar ele também. 993, canonização dos santos, né? Agora a igreja diz quem é santo, quem não é, esse tipo de coisa. 1003, instituição da festa dos fiéis defuntos. 1074, celibato sacerdotal, não pode casar se você é padre, esse tipo de ideia. 1076, dogma da infalibilidade da igreja, que quer dizer que o que sai da boca do Papa, quando ele está falando, vamos dizer, para representar a igreja toda, tudo que ele fala é verdade, ele não fala mentira. 1090, invenção do rosário, que coisa tão usada até pela igreja católica, inventada e usada 1090, 1000 anos depois da ressurreição de Jesus. 1184, instituição da Santa Inquisição. Santa Inquisição é que na Europa, muito na Espanha, a igreja católica falava, ou você entra na nossa igreja e concorda com a nossa igreja, ou nós vamos fazer o máximo para achar você e matar você. A Santa Inquisição. 1190, venda de indulgências.
As pessoas queriam passar menos tempo no purgatório. Então a igreja disse, bom, nós temos esses documentos abençoados e você pode usar seu dinheiro e comprar e você vai ter menos tempo no purgatório. Então a igreja estava ficando rico desse jeito. E as pessoas compravam indulgências. 1200, o pão da comunhão foi substituído pela hóstia. Um tipo de pão, muitas vezes é um círculo, tem certos ingredientes específicos. 1215, criou-se a confissão auricular, confessando, se eu não me engano, para o padre, atrás daquele negócio, esse tipo de coisa. 1220, adoração da hóstia. Incrível, né? Mas lembra, eles ensinam que a transubstanciação, quem entende a palavra transubstanciação? Quer dizer o quê? Que quando você toma o pão e o suco, o corpo de Cristo, ou o pão se torna o corpo de Cristo e o suco se torna o sangue de Cristo quando você come. Então você está sacrificando Jesus na sua boca, essa é a ideia. Então se você está fazendo isso, você pode adorar porque é Cristo. 1229, proibição da leitura da Bíblia. Você não pode ler a Bíblia, não é permitido, é perigoso. 1245, uso das campainhas nas missas. 1316, instituição da reza da Ave Maria. 1415, eliminação do vinho na comunhão. 1546, agora nós estamos saindo desse período, mas ainda tem mais mudanças. Doutrina que equipara, ou tinha equipado a tradução com a Bíblia. 1546, introdução dos livros apócrifos. Olha aqui, a Igreja Católica, nem ela aceitava esses livros como a Bíblia até o ano 1546. Todos nós aceitamos que esses livros têm história e são bons livros. Eu já li esses livros, especialmente quando você quer entender os macabeus, eu acho que estou pronunciando certo no português, que faziam coisas durante o período entre o Velho e o Novo Testamento, onde não tem livros na Bíblia. Você pode ler sobre isso, mas não é a Bíblia. Mas tem coisas que apoiam o que a Igreja Católica inventava, então eles decidiram incluir esses livros na Bíblia deles em 1546. 1600, a invenção do escapulário, bentinhos. 1854, dogma da Imaculada Concepção de Maria. Essa ideia é que, sendo a mãe de Deus, então ela não tem pecado e nós podemos adorar ela. Então eles decidiram dizer que ela foi concebida sem pecado. Então não é que Jesus em si é tão especial, na verdade é Maria que é especial, que gerou Jesus. 1864, condenação da separação da igreja do Estado. 1870, dogma da infalibilidade papal. 1908, Pio X anula qualquer matrimônio efetuado sem sacerdote romano. 1950, dogma da presença real e corporal de Maria no céu, chamado também ascensão. Eu vou falar francamente para vocês, um católico pode assistir isso e querer me destruir, falar mal de mim, tudo, eu entendo, porque eu estou falando francamente essas coisas. Mas eu vou falar para vocês, eu não entendo tudo isso, eu não sou católico, eu não passei tempo em tudo isso, mas eu conheço vários católicos, eu já estudei muitas dessas coisas, já vi lá várias coisas, até dos próprios católicos, eu já conversei com católicos, até tipo de católico que é apologista. Essas coisas não são mentiras sobre a Igreja Católica, realmente a Igreja Católica tem isso na sua história. E essa igreja é a maior de todas as igrejas no mundo. E quando nós falamos que, se eu não me engano, hoje é 2 bilhões de crentes ou cristãos no mundo, a maior parte desse número, nessa estatística, são católicos. E na verdade, quando você para pensar, o número de pessoas verdadeiramente salvas, de pessoas salvas mesmo, no mundo é muito pequeno.
Muito pequeno, porque muita pessoa tem a ideia que é salvação pelas obras. Se você confia nas suas obras, em vez de confiar no sacrifício de Cristo, para onde você vai depois de morrer? Você não vai para o céu. A salvação é pela graça por meio da fé em Jesus, não pelas obras, a Bíblia diz, para que ninguém se glorie. Não vem de nós, a Bíblia fala. Então, essa igreja que tem tanta influência, muitas pessoas falam com orgulho, eu sou católico, eu teria vergonha, porque ela inventou um monte de coisas que não tem nada a ver com a Bíblia, é uma distorção absoluta e completa do que a Bíblia fala, não tem nada a ver com o Evangelho, e é algo que afasta o povo da verdade, e é triste quando eu abro a Bíblia e mostro para um católico, alguém influenciado pela igreja católica, algo simples do Evangelho, e a pessoa já rejeita. Eu sou católico. Ok. Mas você não conheceu o Evangelho, e sem Cristo, você não vai para o céu. E é uma coisa maravilhosa quando você vê alguém católico que percebe a necessidade, recebe Jesus de verdade e fala, como eu fui cego, mas agora eu vejo, né? Enfim, continuando aqui, uma grande mudança que surgiu na igreja católica era a exaltação de Maria. Jesus ficou mais conhecido como o Filho de Maria do que o Filho de Deus. A adoração de Maria, junto com outros santos, se tornou a norma. Jesus não era mais o único mediador entre Deus e os homens. E até hoje essa igreja é marcada com estátuas e imagens de Maria e de outros santos da antiguidade. Vamos para 1 Timóteo capítulo 2, por favor. 1 Timóteo capítulo 2. E vamos ver aqui o que a Bíblia diz em versículo 5. 1 Timóteo 2, 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Por favor, marca essa palavra que se encontra duas vezes, e essas duas palavras, um só. Mediador, alguém que vai entre o ser humano e Deus. Há quantos? Um só. Essa pessoa é Jesus Cristo. Ele é o único homem entre nós e Deus. Então, a Bíblia diz para eu orar e fazer tudo em nome de Jesus, não em nome de Maria, ou José, ou qualquer outro que morreu. Não é para eu orar em nome do Papa Gregório I, ou qualquer outra pessoa que faleceu. Eu tenho um mediador e é Jesus. Eu me lembro, eu conversei com um católico. Ele disse, não, você não entende. Eu falei, o que eu não entendo? Não é que a gente tem outro mediador, é que, sabe quando você pede que os outros orem por você? Nós estamos fazendo a mesma coisa, só que nós estamos pedindo a oração dos que estão lá no céu também. Tá bom, só que não é isso que a igreja está enfatizando, é muito mais profundo do que isso. E também a Bíblia nunca fala para você pedir as orações de José e Maria lá no céu. E essas pessoas não são oniscientes, não sabem de tudo. Como que eles vão saber de ouvir de todo mundo? É só Jesus que consegue fazer isso. Eu posso falar para vocês individualmente ou em um grupo, por favor, orem por mim. E esse apologista católico estava tentando defender essa ideia, mas não é uma ideia bíblica nem boa. É uma forma de separar a pessoa de Jesus Cristo. E nós vemos, Maria é adorada na igreja católica, infelizmente. E ela não é mediadora. Eu acho que em latim é algo mediatrix, algo assim, é a palavra para ela. Inclusive o Papa tem o título vicar, se eu não me engano no português é vicar. Como que é? Vicário. Essa palavra vicário, alguém sabe o que é o significado dessa palavra? Quer dizer substituto. E se ele é o vicário de Cristo, isso quer dizer ele é substituto de Cristo.
Eu não quero substituir Jesus, eu quero Jesus. Mas essa é a ideia. Então a Igreja Católica basicamente se tornou, me ouça bem, o Deus dos católicos. Muitos falam, não há salvação sem a Igreja Católica, não há interpretação correta da Bíblia sem a Igreja Católica, você vai ter que fazer os sacramentos da Igreja Católica. Então você fica preso dentro dela, e você não tem Jesus Cristo, e Satanás sabe disso. Por causa disso, muita pessoa acha que o Papa será o anticristo, e ele vai usar essa forma do cristianismo errada para convencer o mundo que ele é o Messias, e ele vai fazer isso lá na Europa, porque a Bíblia enfatiza essa região durante o tempo do anticristo. Eu não digo para vocês que eu sei que é o Papa, eu não vou enfatizar essa ideia. Mas existe essa ideia, a profecia diz que o anticristo não vai ter o amor das mulheres e tudo isso no livro de Daniel, e é para o Papa não ser casado, esse tipo de coisa. Mas eu posso falar de outras ideias também que as pessoas falam, eu sinceramente não sei, mas eu sei, as pessoas chamam a Igreja Católica a besta, entre muitas outras coisas, mas é uma seita. Não é uma mera outra denominação. É uma coisa com tantas divergências. Saiu do Evangelho, não é a mesma coisa. Você lê a Bíblia e compara com essas coisas e você está lendo duas coisas diferentes. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Outros sim, os sacerdotes da Igreja Católica aumentaram em importância e autoridade, sendo os únicos que podiam comunicar com Deus, fazendo com que eles fossem mediadores entre Deus e os homens também. Então, tem a pessoa e tem esse grupo, não somente o Papa, mas esse grupo. E você vai confessar seus pecados para essa pessoa vai abençoar você, essa pessoa ora por você, é um sacerdócio. O sacerdócio assim existia no Velho Testamento em Israel, mas não na igreja. A Bíblia diz que nós todos somos sacerdotes hoje, não somente uma classe espiritual de pessoas, todos nós. A mudança da capital do Império Romano de Roma para Constantinopla pelo imperador Constantino deixou um buraco em Roma. O povo começou a depender do bispo lá para liderança, porque não tinha mais o imperador. Ao longo do tempo, ele se tornou o Papa e a cabeça da igreja, contra o ensino claro das Escrituras. Em 445, o imperador ocidental Valentiniano III oficialmente reconheceu o bispo Leo I como o líder supremo da Igreja Católica. Em 494, o Papa Gelásio I fez com que o Papa e os bispos tivessem autoridade sobre todos os líderes políticos em questões morais e religiosas. No próximo século, o Papa Gregório I procurou estender essa autoridade para povos não cristãos, inclusive no norte da Inglaterra. Eu coloquei Inglaterra, tem outros lugares também, mas vamos notar umas passagens. Mateus 23 primeiro, por favor. Mateus 23. E diz aqui, Mateus 23, 9... E a ninguém na terra chameis vosso Pai. Papa quer dizer o quê? Alguém sabe o significado? Pai. Porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. E também vamos ver aqui Colossenses 1, 18. Estou procurando aqui Colossenses 1, 18, falando de Jesus, diz aqui, e Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Então, pergunta, quem é a cabeça do corpo da igreja? Quem? Jesus, né? É Jesus. Não é o Papa. Não é um homem que tem um chapéu assim. Não, ele não é o cara.
Me desculpe, mas não é Ele. Não é. É Jesus. E nós precisamos entender isso, mas, infelizmente, não sei, 1 bilhão de pessoas ou mais que são católicos acreditam nessas coisas. Pelo menos têm uma ideia dessas coisas e seguem essas coisas. Pessoas falam, eu nasci católico, sou católico, vou morrer católico. Eu digo, receba Jesus e se livre dessas falsidades.